Com a chegada desse novo filme da Megan, meus papinhos, essa geração nova de bonecos assassinos, ganhando esse toque um pouco mais tecnológico, eu quis trazer para vocês alguns filmes antigos também dessa pegada. Nesse aqui a gente vai relembrar alguns clássicos que acabaram abrindo caminho aí para Megan, desde o terror sinistro ali de 2007 até um terror um pouco mais cult de 1986. Se você ficou curioso, então continua nesse vídeo aqui pra gente falar sobre esses próximos títulos. Olá, meus papinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a sua apresentadora Larissa e sejam bem-vindos ao Bate-Papo Pop. Aqui vocês encontram listas de indicações de filmes e séries, resumos de episódios e muitas novidades do mundinho pop. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. O primeiro filme que a gente vai falar, meus papinhos, é um pouco mais recente, que é Gritos Mortais, de 2007, com direção do James Wan. Aqui a gente vai ver que, após o assassinato brutal da sua esposa, o Jamie retorna à sua cidade natal, o Ravensfair. Lá ele vai em busca de respostas para ver o que aconteceu, só que ele descobre a lenda da Mary Shell, uma ventríloca que foi linchada pela população local e sepultada ali com seus 101 bonecos de ventríloco. Um a um desses bonecos, eles começam a ganhar vida e eliminar esses moradores. Só que tudo isso tem uma regra: eles não podem gritar. Então, esse filme, meus papinhos, é um filme assim que meio que me traumatizou quando eu assisti. Porque, gente, todo o uso técnico, todos os efeitos práticos desse filme são muito bons. Principalmente o boneco principal, que é o Billy, né? Ele foi criado para se tornar mesmo um ícone de terror. Só que ele acabou sendo ofuscado ali por outras criações do James Wan, mas a primeira aposta dele foi nesse filme. Ele não fez tanto sucesso nas bilheterias, mas com o tempo, né, o pessoal transformou ele num filme cult, começou a apreciar ele um pouco mais. E a estética do filme, ele tem uma inspiração muito de horror gótico, e com essa ambientação mais sombria dessas mansões decadentes, eu acho a estética desse filme maravilhosa, meus papinhos, assim, é de uma qualidade muito boa. Eu acho esse filme, assim, vou ser bem sério com vocês, um filme que você não deve assistir sozinho. Porque, gente, tem bastante jump scare, só que não são jump scares que vão te enjoar. Ele vai te deixar preso do começo até o fim, mas também vai te fazer tremer na cadeira. Então já fiquem avisados. Tirando que também tem bastante horror gráfico, né? Então a gente vai ter ali bastante sangue, sabe? Vísceras, essas coisas. Mas vale a pena. Confie em mim. O próximo título é Dolls, de 1986, com a direção do Stuart Gordon, que fez inclusive Reanimator e Castle Freak, que eu quero trazer aqui para o canal também. Aqui, durante uma tempestade, a gente vê esse grupo de viajantes em busca de um abrigo nessa mansão. Só que esse local pertence a esse casal de idosos que parecem muito adoráveis e que fazem brinquedos à moda antiga. Porém, esses brinquedos da casa têm vida própria. E assim, além de ter vida própria, eles têm um senso de justiça muito macabro, que demonstra ali, né, muita questão de maldade, ganância, falta de empatia. Esse filme é muito bom, meus papinhos. O elenco principal tem o Ian Patrick Williams, o Caroline Purdy Gordon e a Carrie Lorraine. E, gente, é maravilhoso. Ele foi produzido, inclusive, pela Empire Pictures, que foi famosa por filmes de horror B dos anos 80. Nesse filme tem uma cena que dos protagonistas é transformado em boneca e os olhos dela caem. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Esse filme aqui, ele é muito bom. Ele é uma trecheira, não vou mentir pra vocês, só que ele é uma trecheira que vale muito a pena assistir, gente. E ele é considerado, inclusive, por muitos, um dos primeiros filmes a mostrar brinquedos como os justiceiros sobrenaturais. Então, assim, é um deleite, é dos anos 80 e eu acho que vocês vão gostar bastante. Esse próximo filme, gente, esse filme... Ele tem um lugarzinho na minha mente, porque eu assisti ele sem querer uma vez, acho que foi na Record, e a cena não saiu da minha cabeça, que é a Boneca Assassina, de 1991, com a direção da Mary Elise. Aqui a gente vai acompanhar essa família que se muda para o México para assumir uma fábrica de bonecas, mas uma dessas bonecas, a Dolly, ela foi possuída por um espírito muito maligno de uma entidade maia chamada Sanzia, e aos poucos a filha da família começa a agir de forma muito estranha, e a boneca acaba se revelando, né, ali como uma verdadeira assassina. Esse filme ele foi uma tentativa de surfar
na onda do brinquedo assassino, só que com uma boneca feminina. Eu acho os efeitos práticos desse filme muito bons. Quando a boneca começa a atacar todo mundo, gente, eu acho assim maravilhoso, muito bem feito. Toda a estética do filme e assim, por se passar num lugar mais árido, eu acho que dá um tom assim bem sombrio. Eu acho muito legal. Ele teve lançamento direto para home video aqui no Brasil. E a Denise Crosby gravou o filme logo após a sua saída do Star Trek, do The Next Generation. Então, assim, eu acho um deleite esse filme, vale muito a pena. O próximo filme é Pin, 1988, com a direção do Sandor Stern. E aqui a gente vai conhecer o Leon, que cresce nessa família aí um pouco fria, muito controladora, tendo como único amigo um manequim anatômico chamado Pin, que seu pai usa ali para ensinar anatomia. Só que após a morte dos pais, o Leon desenvolve uma relação muito doentia com esse boneco, tratando-o como uma entidade viva. E o limite entre a realidade e a alucinação vai se esvaiando, até a gente fica um pouco perdido com as coisas que estão acontecendo. E os resultados ali não é uma coisa muito boa. Gente, esse filme é uma trecheira pura, só que uma trecheira pura muito boa. Ele tem um tom um pouco mais psicológico do que sobrenatural. E tem muita gente que considera esse filme bem subestimado no gênero. Ele tem uma atmosfera assim um pouco mais perturbadora, tem uma tensão ali bem crescente e tem umas coisas ali muito focada em questões de distúrbios mentais. Mas assim, é um filme muito bom. Não espere muito, porém ele prende você ali do começo até o fim. O próximo filme é Brinquedos Diabólicos, de 1992, com direção do Peter Manoogian. E aqui a gente vai ver essa policial grávida que persegue um criminoso até um depósito, onde esses bonecos demoníacos acabam ganhando vida. Só que esses brinquedos, incluindo esse urso diabólico, um robô assassino e um bebê grotesco, fazem parte de um plano muito maligno para invocar uma entidade demoníaca que quer nascer no mundo real, usando inclusive o corpo da policial. Esse aqui, meus queridos, é trecheira bem trecheira, porque tem momentos que a gente vê essa entidade do mal conversando com o filho que está dentro da barriga dessa mulher. E, gente, é muito engraçado. Só que também é muito bom. Ele também tem um pouco mais de sangue gráfico ali. Só que eu acho que vale muito a pena. E esse filme ele faz parte do universo da Full Moon Features, que inclui o Puppet Master e as subespécies. Inclusive, teve um crossover com as bonecas assassinas que chegou a ser planejado, só que não saiu do papel. E ele tem uma sequência com vários spin-offs, tornando ali, né, um grande clássico cult. Eu acho muito legal esse universo da Full Moon Pictures, que inclui o Puppet Master e a subespécie. Eu acho que também seria bem legal de trazer para o canal. O próximo filme aqui tem um nome muito forte, que é o Anthony Hopkins, que se chama o Magic, de 1978. E aqui a gente vai conhecer o Cork, que é um ventríloco talentoso, só que ele é muito perturbado da cabeça, gente. Assim, o Anthony Hopkins, ele é muito bom pra fazer gente perturbada da cabeça, porque ele começa a perder o controle sobre a sua marionete, que é o Fats, e ele parece ter vontade própria. Sim, gente, eu já tenho um pé atrás com boneco de ventríloco. E nesse filme aqui, meu Deus do céu, eu fiquei assim, bem abordoada. E à medida que a personalidade do Fett vai dominando o Cork, começam a acontecer muitas mortes e começa a ocorrer ali um suspense muito psicológico, as coisas vão se intensificando de uma forma muito doida. O Anthony Hawks aqui, gente, tá entregando uma performance assim maravilhosa. É muito tenso. Gente, tem momento assim que você para e fala assim: meu Deus do céu, cara, eu tô com medo de você. Só que esse filme, ele é um pouco mais drama psicológico, tem muitas pitadas de horror, e ele é baseado no romance do William Goldman, que foi roteirista de Louca Obsessão. Então, gente, o roteiro desse filme, ele é muito, muito bom. Agora, a minha sétima indicação, inclusive, é um que já tem sucesso ali no nosso meio pop, que é da trilogia do terror, só que é a parte 2 de 1996, com a direção do Dan Coates. Aqui a gente vai ver que esse filme ele tem 3 histórias diferentes. Só que a mais memorável desses 3 é o We No Kills, que é um boneco tribal do Zuni, do Festival Doll, que acaba retornando ali possuída por um espírito vingativo e começa a atacar todo mundo que tá na frente dele
matando e, assim, um absurdo. E esse segmento é uma continuação direta do clássico do episódio da trilogia de terror de 1975 com a Karen Black. Gente, esse filme, ele ficou muito na minha mente quando eu era pequena, porque eu lembro que eu via esse boneco na televisão e eu fiquei apavorada com ele. Ai, gente, crianças assistindo esses filmes na época, meu Deus do céu. Esse filme ele é muito bom. Na verdade, essa história ele é muito bom. As outras duas histórias eu não achei tão memorável, mas essa em específico marcou muito minha mente. Então, meus papinhos, a minha indicação de hoje é essa. Eu espero que vocês assistam e até a próxima. Tchau!